Vamos nessa, meus amigos. Tranquilidade, beleza? Chegamos na nossa terceira questão. E essa terceira questão que eu vou discutir hoje foi do TRE Bahia, ano 2017, elaborado pela Banca CESP, o cargo analista judiciário. E eu quero que vocês acompanhem essa questão comigo, juntamente com o material em PDF que vocês já receberam. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar a nossa terceira questão. Diz a questão: define-se prisão preventiva como? Ou seja, vamos analisar aqui um pouco mais acerca da prisão preventiva. A assertiva A: providência adotada pela autoridade policial ou judicial para privar de liberdade o acusado ou o indiciado se houver dúvida sobre a autoria do crime. Pessoal, a questão ela nos diz que a prisão preventiva ela pode ser decretada pelo delegado ou pode também ser decretada pelo juiz. Aí eu já tenho um equívoco, porque somente o juiz, somente a autoridade judiciária pode decretar a prisão preventiva. O delegado pode, na fase de investigação, representar pela prisão preventiva, mas não decretar. E um outro equívoco que eu vejo aqui, a questão fala que a prisão preventiva pode ser decretada se houver dúvida sobre a autoria do crime. Pessoal, a prisão preventiva, um dos pressupostos da prisão preventiva, está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, é o contrário. Deve haver indício suficiente de autoria. Deve haver suficientes informações acerca de quem é o autor do crime investigado ou do crime processado para que o juiz possa decretar a prisão preventiva. Por esse motivo, a assertiva A está errada, porque a autoridade policial, o delegado de polícia, não pode decretar, só pode representar a prisão preventiva e, havendo dúvida sobre a autoria do crime, não cabe a prisão preventiva. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Para caber a prisão preventiva, um dos pressupostos, um dos requisitos é que eu tenha aí suficiente indício, suficiente informação de quem é o autor do crime. Não pode haver dúvidas neste ponto. Logo, nossa assertiva A está errada. Vamos então para a assertiva B, acerca da nossa questão sobre prisão preventiva. A assertiva B nos diz que a prisão preventiva é um remédio constitucional. Ó, pessoal, essa aí é moleza, né? Vamos lá. Prisão preventiva é um remédio constitucional utilizado para privar da liberdade aquele que for condenado por sentença transitada em julgado. Tudo errado. Primeiro, porque a gente sabe que a prisão preventiva é uma prisão extrapenal, é uma prisão cautelar, não é uma prisão pena, é uma prisão penal. A prisão pena é aquela que eu tenho após o trânsito em julgado. Então, por si só, por a questão falar que a prisão preventiva é decretada depois do trânsito em julgado de uma sentença condenatória, já o torna errada. Ademais, a prisão preventiva não é um remédio constitucional, como aqui está colocado. A prisão preventiva é uma medida cautelar de natureza pessoal, a mais gravosa, inclusive, das medidas cautelares de natureza pessoal, porque priva o sujeito da sua liberdade. Nós sabemos que os remédios constitucionais são aqueles para garantir, para efetivar direitos fundamentais, como o habeas data, o mandado de injunção, o mandado de segurança, o habeas corpus, que visa aí garantir, proteger a liberdade de locomoção do indivíduo, o direito de ir, vir e ficar. Não tem nada a ver com a prisão preventiva, que é uma modalidade de medida cautelar, no caso, a prisão, a medida cautelar excepcional por excelência. Então, a alternativa B também está errada. Vamos ver a alternativa C. O que nos diz a alternativa C? A prisão preventiva é uma espécie de prisão cautelar que pode ser decretada de ofício pelo delegado se houver prova da materialidade do crime e confissão do indiciado. Nós já vimos, quando eu falei do artigo 312, que somente a autoridade judiciária, somente o juiz pode decretar a prisão preventiva, ou a requerimento do Ministério Público, ou pela representação do delegado, mas o decreto de prisão preventiva, a decisão de prisão preventiva é dada pela autoridade judiciária. Artigo 312. Logo, a questão C também está errada. Vamos avançar para a assertiva D, a alternativa D. Vamos lá.
Medida protetiva, aliás, medida processual de privação da liberdade do acusado ou do indiciado para impedir que ele cometa novos crimes ou embarace as investigações policiais ou judicial. Perfeito, perfeito, perfeito. Exatamente isso. É uma medida processual de privação da liberdade, sim. É uma medida cautelar, no caso, a prisão, e visa impedir que ele cometa novos crimes ou embarace a investigação policial ou judicial. Veja que a prisão preventiva ela pode ser decretada tanto na fase investigatória, na fase do inquérito policial, para impedir que embarace as investigações, ou também na fase processual. Então, veja, pode ser decretada tanto para o indiciado na fase de investigação, quanto para o acusado na fase processual. E conforme eu tinha falado o artigo 312 para vocês, a garantia da ordem pública é um dos pressupostos da prisão preventiva. Então a questão está correta, porque ela está dizendo que a prisão preventiva visa evitar que o sujeito cometa novos crimes. E além desse pressuposto aí, da garantia da ordem pública, nós também temos aqui o não atrapalhar as investigações, o não atrapalhar o processo, que também nós podemos chamar, de acordo com o artigo 312 do CPP, conveniência da instrução criminal, é o que nos diz também o artigo 312. Eu vou ler o artigo 312 para nós analisarmos todos os pressupostos e vocês verem que essa questão está exatamente correta. Acompanhem comigo. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, veja, para evitar que novos crimes aconteçam, para evitar que o sujeito em liberdade volte a delinquir, não é isso? Então, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, um dos pontos que a questão nos coloca, ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Questão D, exatamente correta, é a questão que nós devemos marcar. Por fim, vamos para a questão E, que nos diz que a prisão preventiva é um instrumento judicial de privação da liberdade a ser adotado nos casos de cometimento de crimes com grande clamor público e repercussão social. Pessoal, acabei de ler o artigo 312, o caput do artigo 312, e nós vimos aqui que essa história de clamor público e repercussão social não está dentre os pressupostos. Quais são os pressupostos? Vamos voltar para o artigo 312 que eu li na questão anterior. Garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal, assegurar a aplicação da lei penal ou quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então veja que essa história de clamor público e repercussão social não está no rol do artigo 312. E além disso, galera, os tribunais superiores são tranquilos no sentido de que a gravidade em abstrato do delito, a simples gravidade em abstrato ou a repercussão social que o delito causou, por si só, isso não autoriza a prisão preventiva. Para eu ter o decreto de prisão preventiva, é necessário avançar, aprofundar os pressupostos do artigo 312. O clamor social, a gravidade do crime, por mais grave que tenha sido o crime, por mais indignação que tenha causado na sociedade, por si só, isso não autoriza a prisão preventiva. Então, a nossa terceira questão analisada em nossa lista de transmissão, que é a questão CESP 2017, a alternativa correta é a alternativa D, que traz aí o artigo 312 do Código de Processo Penal. Tranquilo? Espero que todos tenham acertado. Tamo junto e fiquem com Deus.